E se o maior engano da humanidade for achar que a alma sempre sabe que morreu? Há almas que cruzam o véu, mas continuam presas ao que deixaram. Seguem repetindo rotinas, vagando entre cômodos, ouvindo vozes que não as ouvem mais. E o mais assustador, muitas nem percebem que partiram. Neste vídeo, você vai conhecer os mistérios espirituais das almas que permanecem entre os mundos. Não por castigo, mas por apego, confusão, ou por uma dor que ainda grita no invisível. Vamos falar daquelas presenças silenciosas que rondam o tempo, esperando por um gesto, uma oração, uma luz. Se você já sentiu que alguém que partiu ainda está por perto, talvez este vídeo seja a resposta que sua alma esperava. Seja bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Aqui a fé se mistura ao invisível e o que era mistério se torna consolo. Se isso tocou algo em você, inscreva-se, comente e compartilhe, porque o mundo espiritual fala, mas só ouve quem silencia por dentro. Há mortes que não parecem morte. O corpo se cala, mas a alma continua falando, não com palavras, mas com gestos repetidos, com a memória insistente de quem não compreende que já atravessou o véu. Há almas que permanecem no corredor do tempo, ainda presas ao último instante vivido, como se estivessem num sonho do qual não conseguem acordar. O instante da morte, para muitas almas, não é um portal evidente. É um sussurro imperceptível, um apagar suave que não traz consciência imediata. O coração para, mas a mente espiritual continua girando em sua última rotina. Há relatos antigos registrados por místicos e santos de pessoas que vagavam pelos mesmos caminhos, sentando-se nas mesmas cadeiras, tentando conversar com quem não podia mais ouvi-las. Elas repetem o conhecido, acendem a luz que já não existe, tentam abrir portas que já não pertencem ao mundo. Não há dor física, mas uma confusão silenciosa. Por que ninguém me responde? Porque todos me ignoram. O mundo continua, mas elas ficaram num tempo que já se fechou e nem percebem que carregam a sombra do além. Místicos como Santa Catarina de Gênova descreviam esse estado como um sono espiritual, em que a alma se encontra envolta numa névoa de hábitos, emoções e memórias. Não há inferno ali, mas também ainda não há céu. É um limbo do coração, onde o tempo não avança, porque a verdade ainda não foi aceita. Às vezes, esse estado é breve. Um momento de confusão, até que o anjo da guarda a desperte. Mas há casos em que a alma permanece assim por anos, séculos talvez, medida não em tempo humano, mas em tempo da alma. E o que a impede de seguir? Uma coisa tão sutil quanto poderosa, não saber que morreu. A tradição da igreja fala do desencarne como uma separação entre corpo e alma, mas não explica a consciência imediata dessa passagem. Afinal, se tantos vivos não sabem o que é viver, por que esperar que todos os mortos saibam que partiram? O choque do desencarne inconsciente é uma ferida na percepção, um véu que só se rasga com luz. Mais à frente, veremos como o apego, o medo ou o amor mal resolvido podem aprofundar esse estado, e como os vivos, muitas vezes, são a única ponte para que essas almas despertem. Há almas que não foram impedidas, mas escolheram ficar, não por castigo, mas por amor que não soube partir, por medo de perder o que já se foi, por um vínculo profundo que atravessa os séculos. Algumas almas, mesmo vendo o horizonte da eternidade, voltam o rosto, olham para trás, insistem em permanecer no que chamavam de vida. O céu respeita cada alma com uma liberdade absoluta. Deus não empurra, não exige, ele aguarda. E há almas que, diante da luz, dizem: ainda não posso ir. E se eles ainda precisarem de mim? E se eu desaparecer de vez? Então permanecem, invisíveis, silenciosas, mas presentes, como ecos de uma missão que acreditam ainda não ter cumprido.
O livre-arbítrio não se desfaz no último suspiro. Ele atravessa mundos. Por isso, há almas que vivem um purgatório invisível aqui mesmo. Não por punição, mas porque se recusam a soltar os laços da terra. A mãe que não larga os filhos. O homem que não abandona a casa construída. A mulher que não aceita o fim. O amor, quando não se entrega, se torna prisão. A igreja ensina que o luto deve ser vivido, por quem parte e por quem fica. Mas muitas vezes, quem morre leva consigo promessas, cuidados, vigilâncias que não conseguem cessar. E a alma, ainda vestida de intenção, ronda a terra com o coração cheio, mas os olhos vendados pela saudade. Esse tipo de apego não é maldade, é excesso de zelo, de amor, de proteção. Mas até o amor precisa aprender a confiar. Há mães que nunca partiram por vigiar os filhos, pais que guardam o lar como sentinelas invisíveis, esposos que esperam, mesmo do outro lado. Mas o céu aguarda o momento em que a alma se abre. Agora eu confio. E aí, a travessia começa. Deus não apressa, Ele oferece. E quando a alma, esgotada de lutar contra o invisível, diz: seja feita a tua vontade, os anjos se movem. A eternidade se aproxima. E o que parecia eterno apego torna-se redenção. Comente abaixo: entrego e confio, se você também crê que o amor precisa aprender a partir. Existem casas que parecem guardar mais do que paredes. Você já entrou num lugar e sentiu o ar pesado, como se algo ali ainda esperasse, mesmo em silêncio? Há ambientes que carregam presenças, não malignas, mas tristes. São almas que não partiram, não por maldade, mas por não conseguirem se desligar daquilo que chamavam de vida. Objetos, promessas, heranças, palavras não ditas. Tudo pode se tornar um elo invisível entre este mundo e o outro. Um anel guardado com saudade, uma carta que nunca foi lida, um quarto que permaneceu intacto por décadas. As memórias ficam, e às vezes quem partiu também, porque a alma, ligada a tudo aquilo, sente que ainda pertence àquele espaço. São os lugares de forte carga emocional que mais retêm essas presenças. O canto onde uma mãe cantava para o filho. A janela por onde alguém esperava o marido voltar. A cadeira onde o avô se sentava todo fim de tarde. Quando o amor, a dor ou o desejo são intensos demais, deixam marcas. E às vezes essas marcas se tornam morada. É por isso que a tradição cristã sempre santificou os lares. A cruz na porta, o terço pendurado, a água benta nos cantos, porque o invisível também habita os espaços. Não há superstição nisso, há sabedoria, pois onde há fé, a luz dissipa a confusão. E onde não há oração, a alma pode se sentir esquecida, ou em casa demais. O problema não está nos móveis, mas no coração. Quando alguém morre com promessas não cumpridas, ou dívidas emocionais não resolvidas, o peso daquilo pode ancorar a alma. Não por punição divina, mas por insistência humana. Há pessoas que morrem sentindo que precisam resolver algo, e essa necessidade se transforma em permanência. É preciso lembrar, a alma humana não é uma chama frágil. Ela carrega toda a intensidade da imagem de Deus, e por isso ela sente profundamente, quando ama, quando sofre, quando espera. Por isso, não devemos tratar com desprezo esses sinais, perfumes, ruídos, sensações. Às vezes, é só alguém pedindo para ser lembrado. E mais à frente, você vai entender o que acontece quando ninguém reza por essas almas. Quando o silêncio do esquecimento se torna mais doloroso do que a morte. Há uma solidão que nem os vivos conhecem. A solidão de uma alma que ninguém mais chama pelo nome. O tempo passa, as flores murcham sobre o túmulo, os retratos somem da estante, e com eles, o fio da oração que sustentava aquela alma se apaga. O esquecimento é uma segunda morte, e para alguns, mais dolorosa que a primeira.
A igreja sempre ensinou a rezar pelos mortos, não como um gesto simbólico, mas como um ato real de caridade espiritual. Porque há almas que, ao partirem, ainda carregam fardos, dúvidas, dores que não foram purificadas. E quando não há ninguém que reze por elas, a travessia se torna mais longa, mais escura, mais silenciosa. O purgatório não é um castigo, é um hospital da alma, um lugar de cura, onde Deus, em sua misericórdia, prepara os que ainda não estão prontos para a plenitude da luz. Mas até lá há sede, há saudade, há um clamor mudo que muitas vezes só os vivos podem ouvir. Lembre-se de mim, reze por mim, diga meu nome diante de Deus. Quando os santos falavam das almas do purgatório, diziam que elas clamam como doentes, esperando remédio. E o remédio é simples: uma Ave Maria, um terço, uma missa oferecida, um gesto que atravessa o tempo e toca o invisível. O céu ouve cada prece feita por amor, e com elas envia luz àquelas regiões onde o silêncio pesa. Talvez você tenha sonhado com alguém que partiu. Talvez tenha sentido sua presença, um perfume, uma memória súbita. Às vezes, isso não é apenas saudade, é um pedido, um chamado suave, porque as almas que amaram continuam amando e só pedem que sejam lembradas por um instante a mais. Os antigos rezavam todos os dias pelos mortos, acendiam velas, falavam seus nomes, chamavam de irmãos invisíveis. Sabiam que a comunhão dos santos não termina com a morte, porque na fé o amor nunca morre. Ele apenas se transforma em intercessão. Mais à frente, você vai ver como os anjos e os guias espirituais atuam nessas travessias silenciosas. Quando a alma resiste, mas o céu insiste com amor. Nem toda alma que parte deseja ajuda. Algumas se fecham como casas abandonadas. Outras, confusas, nem percebem que a ajuda chegou. Mas o céu nunca envia uma alma à travessia sem companhia. E mesmo quando tudo parece silêncio, há sempre alguém ao lado, invisível, incansável, amoroso. O anjo da guarda não morre com o corpo. Desde o primeiro sopro de vida até o último batimento, ele permanece. E depois da morte, continua. A igreja ensina que cada alma tem um anjo, designado por Deus, cuja missão é conduzi-la à eternidade. Mas esse anjo não força, não grita, não invade. Ele sussurra, espera, mostra caminhos, chora com a alma que sofre e, se preciso for, desce até a sombra para buscá-la. Há também outros seres espirituais enviados por Deus, santos, almas intercessoras, guias celestes que auxiliam na passagem. Às vezes, uma avó falecida volta não para assombrar, mas para conduzir um neto perdido. Às vezes, uma alma purificada retorna para ajudar outra alma a enxergar a luz. O céu trabalha em rede, em silêncio, em misericórdia, mas a alma, muitas vezes, resiste. Está confusa, apegada, ferida, não entende que partiu, ou não aceita que deva seguir. E então, o anjo espera, mostra imagens do passado, toca com suavidade a memória do amor, leva a alma até momentos em que sentiu Deus, para reacender a luz que ficou apagada. Alguns santos e místicos viam esses encontros em visões. Diziam que o mundo espiritual se move como uma dança, onde uma alma se perde, outra se oferece, onde uma alma não quer ir, outra vem em seu auxílio, e os anjos, com paciência eterna, organizam esse resgate como quem borda luz sobre as trevas. A missão dos guias espirituais não é julgar, é amar. Eles conhecem a dor das almas confusas. Sabem que o inferno começa quando a alma se fecha em si mesma e por isso insistem com delicadeza. Abrem portas, acendem lampejos, tocam suavemente a eternidade até que a alma perceba: não está sozinha. Mais à frente, você vai ver como a alma começa a despertar, quando percebe o que carrega dentro de si, quando o juízo não é castigo, mas revelação.
Nem toda dor é compreendida, e nem todo fardo é percebido por quem o leva. Há almas que permanecem presas entre os mundos não por escolha direta, mas por desconhecerem aquilo que carregam. Mágoas escondidas, culpas silenciosas, orgulhos enraizados, sombras que em vida foram ignoradas e que após a morte se revelam como peso invisível. O julgamento de Deus não vem com acusação, mas com luz. Uma luz que não cega, mas expõe. E essa exposição para muitas almas é a primeira vez em que se veem como realmente são. Não há espelhos no além, mas há memória. E essa memória espiritual é o campo onde o juízo acontece. A alma revê, sente, compreende, não tudo de uma vez, mas à medida que se abre. Santo Agostinho dizia que o inferno começa quando a alma se fecha ao amor. E muitas almas partem sem saber que passaram a vida fechadas, para o perdão, para o arrependimento, para a humildade. Viveram no orgulho e morreram com ele. Não se sabiam feridas. E no mundo espiritual, essa ignorância torna-se o primeiro véu a ser rasgado. Não é punição, é processo. Um processo doloroso porque é revelador. O que não foi tratado na terra precisa ser iluminado no espírito. E esse processo é o purgatório interior, não um local, mas um estado em que a alma sente a ausência da luz, porque ainda não sabe como recebê-la. Há um tipo de escuridão que nasce da confusão. A alma sente desconforto, mas não entende por quê. Tenta se aproximar, mas algo a impede. Esse algo é ela mesma. Suas resistências, suas feridas não nomeadas. E Deus, com infinita paciência, permite que o anjo a conduza nesse labirinto interno, até que algo se desfaça. O que se desata não é uma corda, é uma mentira antiga. A alma, por fim, percebe que aquilo que aprende não está fora, está dentro. E quando começa a aceitar essa verdade, por mais amarga que seja, a luz começa a filtrar-se pelas fendas. É o início da redenção, não pelo saber, mas pelo consentir. Você já ouviu alguém relatar algo assim após um coma, um quase-morte ou uma visão? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode tocar outras almas. Quantos milagres passam despercebidos, porque vestem o ordinário? Uma queda súbita de temperatura, um perfume antigo que invade o quarto sem razão, uma sensação de presença, justo no lugar onde a saudade pesa mais. Para quem tem fé, essas manifestações não são meras coincidências, são sussurros do invisível. São almas que tentam, do modo que podem, tocar quem ficou. O mundo espiritual não grita, ele toca, com leveza, com símbolos. E os sonhos são uma das pontes mais puras entre os mundos. Santo Tomás de Aquino dizia que a alma, livre do corpo, comunica-se por imagens, e é durante o sono que nossa alma também se desprende dos ruídos. É quando o coração silencia que o céu fala. Há sonhos que parecem mais reais que o dia, em que alguém que partiu aparece sereno, em paz, ou às vezes apenas olhando. Não fala nada, mas diz tudo. Esses encontros não devem ser tratados como meras construções da memória. Muitas vezes são visitas, permissões do alto para que a alma confusa em transição possa ser lembrada ou libertada. Outras vezes são sinais sensoriais, um toque no ombro, um relógio que para, um quadro que cai sem vento. A ciência busca explicações, mas a fé busca sentido. E para a fé cristã, nada que é vivido com o coração aberto é inútil. Mesmo o inexplicável pode ser dom, pode ser aviso, pode ser pedido. Quando uma alma está presa entre os mundos, é comum que ela tente se manifestar, não com intenções ruins, mas com um desejo profundo de ser lembrada ou de resolver algo que ficou em aberto. E quando os vivos sentem, intuem, pressentem, é porque o laço ainda está vivo. A morte não rompe o amor verdadeiro. Ela o transforma em saudade e em missão.
É por isso que muitos sentem uma necessidade inexplicável de rezar, de acender uma vela, de ir à missa por alguém. Às vezes, essa intuição é o Espírito Santo agindo através do coração. Outras vezes, é a própria alma pedindo luz. E quando o coração obedece, algo se move no céu. Mais à frente, vamos mergulhar na força invisível da missa. E por que ela é capaz de quebrar até as correntes que prendem uma alma no limiar do tempo. Há orações que sobem como perfume, mas há uma que rasga os céus como espada, a Santa Missa. Quando uma alma está presa entre os mundos, confusa, em dor, sem saber como seguir, a Eucaristia pode ser o gesto que liberta, que ilumina, que abre o véu. Porque ali, no altar, o tempo toca a eternidade. E tudo que parecia distante se aproxima de Deus. A missa não é apenas memória, é sacrifício real. É o Cordeiro de Deus se oferecendo mais uma vez, não com sangue, mas com amor eterno. E quando se oferece a missa por uma alma, o que se entrega a Deus é uma alma ferida. E o que se recebe muitas vezes é luz, é cura, é paz para quem já não podia pedi-la por si mesma. Há testemunhos de santos, como Padre Pio, que viam almas saindo do purgatório durante a elevação do cálice. Algumas choravam, outras apenas olhavam com gratidão, porque a alma, mesmo longe da terra, sente quando é amada. E o amor mais profundo que se pode oferecer por alguém que partiu é a participação no sacrifício de Cristo. O rosário também tem força. Cada Ave Maria é como uma gota de luz que desce sobre a alma escurecida. Os santos diziam que há contas do terço que, quando rezadas com fé, quebram algemas invisíveis, libertam culpas, desfazem nós antigos. E para as almas confusas, é como se o som dessas orações ecoasse nos corredores do invisível. Mas nada se compara à missa, porque ali o próprio Cristo desce. Ele olha para cada nome escrito na intenção, ele toca o tempo, ele entra onde ninguém mais pode entrar. E quando alguém oferece uma missa por uma alma que ficou presa, o céu se move, os anjos se inclinam, as correntes se afrouxam e a alma muitas vezes sente, pela primeira vez, que alguém a viu. Há famílias que só encontraram paz depois de mandar celebrar uma missa, casas que se acalmaram, crianças que pararam de ter pesadelos, idosos que de repente sorriram sem razão. O que mudou? O mundo invisível. A missa não é um ritual, é uma ponte. E quando a alma atravessa essa ponte, tudo muda. E mais adiante, você verá o que acontece no momento em que a alma finalmente compreende que partiu e que está sendo chamada para a luz. Há um instante em que tudo se cala. A alma, antes inquieta, começa a perceber que o tempo não responde mais, que as vozes não ecoam, que os rostos amados não a veem mais como antes. É então que, em meio ao silêncio, surge uma verdade suave, quase insuportável. Eu morri. Não dita por outros, mas sussurrada de dentro, como se o próprio espírito, enfim, abrisse os olhos. Essa rendição não é dramática, não é súbita. É como o degelo de um inverno interior. A alma, lentamente, vai reconhecendo os sinais, a ausência de reflexo, a repetição inútil de gestos, a memória parada no tempo. E quando esse reconhecimento vem, traz junto um cansaço que não é físico, é um esgotamento da resistência. Muitas almas passam anos nessa recusa silenciosa, mas chega o momento em que não há mais forças para se agarrar ao que já não é. E então, algo muda. A alma se curva, não com desespero, mas com humildade. É quando ela diz: não entendo tudo, mas aceito. Não vejo o fim, mas confio. E nesse instante, o céu se abre um pouco mais. Os anjos que antes observavam em silêncio se movem, como se estivessem esperando apenas essa brecha, esse sim da alma. E tudo começa a acontecer com rapidez sagrada.
lembranças esquecidas voltam. Pessoas queridas aparecem em visão. Uma luz suave envolve tudo. E o que era medo vira saudade. Uma saudade do que nunca foi plenamente vivido. A eternidade. Essa rendição é, para muitos, o verdadeiro nascimento. Porque antes disso, a alma ainda estava presa às formas, às memórias, aos papéis. Mas ao se render, ela se desnuda. Torna-se o que realmente é. E então, tudo o que estava obscurecido pela ignorância começa a brilhar com sentido. A culpa vira perdão. A dor, oferta. A espera, encontro. Não há pressa do lado de lá. Deus é eterno e sabe esperar. Ele conhece o instante exato em que a alma já não precisa mais fugir. E quando esse momento chega, não há condenação. Há acolhimento. Há um abraço invisível, como um manto de luz que envolve. E a alma pela primeira vez sente: estou indo para casa. Mas antes da luz total, há um último passo, uma última escolha, um gesto íntimo entre a alma e o Criador. É o ponto mais profundo, mais sagrado e mais belo. E é isso que veremos no próximo e último bloco, o momento em que até as almas mais perdidas encontram a última luz. Nem toda escuridão é ausência de luz. Às vezes, é apenas o momento antes do amanhecer. E na alma, esse instante é sagrado. É quando tudo parece perdido, mas de repente um ponto minúsculo de luz começa a pulsar. Como se Deus, mesmo esquecido, tivesse deixado ali uma semente acesa, esperando pelo sim da alma. Essa luz não é uma visão, é uma presença. E ela aparece quando a alma se rende, quando já não tenta controlar, justificar, reter. É a resposta do céu ao abandono humano. Quando a alma diz: já não sei mais como voltar. E o Criador responde: eu estou aqui. Não com palavras, mas com silêncio cheio de misericórdia. A última luz é como o olhar de Cristo no Calvário. Suave, firme, incondicional. Não exige nada, apenas se oferece. E quando a alma a percebe, sente algo que não sentia há muito tempo. Paz. Uma paz que não vem da certeza, mas da confiança. A alma já não precisa entender tudo. Basta-lhe saber que há alguém esperando do outro lado. É nesse momento que muitos veem rostos amados. Uma mãe que rezava por ela. Um pai que a perdoou em silêncio. Um amigo que partiu antes e agora estende a mão. O céu não vem com trombetas, vem com ternura, com toques, com lembranças que aquecem. E a alma compreende, enfim, que não é julgada, é desejada. A última luz também pode ser uma memória, um instante da infância, uma canção sussurrada, um gesto de amor esquecido. É como se Deus, em sua infinita delicadeza, reunisse tudo o que a alma viveu de belo, para lhe mostrar que o amor sempre esteve presente, mesmo nos dias mais sombrios. Essa luz não força, mas atrai, e quanto mais a alma olha para ela, mais percebe que tudo o que deixou para trás já não aprende mais. A casa, os objetos, os medos, os erros, tudo perde peso, porque a eternidade começa a se fazer sentir, e a alma começa, enfim, a caminhar. Mas ainda falta um passo, o mais íntimo, o mais definitivo, não um passo com os pés, mas com o coração. O momento em que a alma atravessa. E quando isso acontece, não há mais tempo, nem dor, nem espera. Há apenas paz. É isso que contemplaremos agora, o instante em que uma alma entra de verdade na luz, aquele momento que nem as palavras alcançam, mas o espírito reconhece. Quando a alma atravessa, não há som, não há luz estonteante, nem multidão de anjos cantando em coro. Há silêncio. Um silêncio que acolhe, que embala, que cura. A alma, enfim leve, atravessa como quem desperta de um longo sonho e encontra um lar que sempre esteve lá, mesmo quando tudo parecia distante. Não há portais de fogo, não há portões de ouro. Há presença, uma presença viva, invisível, real. Deus não aparece como figura, mas como certeza.
como aquela paz que o coração sempre buscou, mas nunca soube descrever. E quando a alma sente isso, chora, não de dor, mas de plenitude, o pranto da eternidade reencontrada. Alguns santos descreviam esse momento como um abraço sem forma, outros como um mergulho na luz que não queima, mas transforma. Ali, tudo o que foi confuso se esclarece, não com explicações, mas com sentido. A alma entende por que sofreu, por que esperou, por que precisou passar pela escuridão. Cada perda, cada silêncio, cada prece não ouvida, tudo se encaixa. Não é o fim, é o princípio. O princípio de um repouso que não é passividade, mas comunhão. A alma não se apaga, ela se expande, torna-se oração viva, amor derramado, parte do grande corpo místico. E mesmo estando no céu, ela começa a interceder pelos que ainda caminham. Porque o amor verdadeiro nunca se separa, apenas se eleva. Você já pensou que talvez alguém que partiu já esteja do outro lado intercedendo por você? Que aquela alma silenciosa, pela qual você rezou sem saber por quê, agora reza por sua salvação? O céu é um entrelaçamento de almas. O bem que fazemos aqui nunca morre. E a oração, mesmo a mais tímida, pode ter aberto o caminho para que uma alma entrasse na luz. A eternidade começa quando deixamos de resistir. Quando nos rendemos ao amor que não exige explicação, apenas acolhe. E mesmo as almas mais perdidas ainda podem voltar para Ele, porque a misericórdia não conhece abandono. Ela entra onde ninguém entra, fala onde tudo é silêncio e acende uma luz, até no mais profundo da alma. Comente: eu creio na misericórdia eterna, se este vídeo tocou algo no seu espírito. Compartilhe com quem talvez precise acender uma vela por alguém esquecido. E inscreva-se para que mais corações encontrem consolo entre o céu e a terra.